Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Mais uma vez. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Pode louvar a Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5. Vai ter o 1 Timóteo e vai ter 2 Timóteo. Os irmãos vão abrir em 1 Timóteo, capítulo de número 5. Aleluia. Vamos ler o versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Irmãos, eu confesso para os irmãos que, Pai do Senhor, eu ia pregar outra mensagem. Hoje nós estamos na campanha aqui em favor da família, né? Eu ia pregar outra mensagem. Ontem à noite eu preparei outra mensagem, e o Senhor, eu coloquei diante de Deus que está no meu coração. Mas eu chegando aqui, cheguei agora mesmo também, eu chegando aqui, o Senhor me deu essa palavra lá na minha casa, e o Senhor quer falar conosco dentro dessa palavra, amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Só até, levanta a tua mão para o céu, ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, ô Senhor, fala, Senhor, com a tua igreja, fala, Senhor, com o teu povo, fala comigo, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala aquilo que nós necessitamos, Pai, fala aquilo que nós precisamos para edificar a nossa vida, para edificar a nossa alma, para que nós, a partir de hoje, nos aproximemos mais do Senhor, porque o Senhor corrige, o Senhor, meu Pai, ensina aqueles que o Senhor ama, porque a vontade do Senhor é que nós venha estar mais perto de Ti. Fala, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém
e amém. Os irmãos podem assentar, as irmãs glorificando a Jesus com palma e glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Que palavra tremenda, né, irmãos? Que ensinamento. Isso é uma doutrina de Cristo Jesus para as nossas vidas. Aqueles que não cuidam dos seus e não cuidam da sua família é pior do que o incrédulo e negou a sua fé. Meu Deus do céu. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, meus irmãos, para servi-lo e para morar no céu, este é o verdadeiro objetivo qual nós aceitamos Jesus. Uma vez que nós aceitamos Jesus, é para morar no céu, é para sair desta terra um dia e adentrar na terra que nos está preparada. Esse é o maior objetivo. Claro que servir Jesus durante a trajetória que você está servindo Jesus, você vai viver em novidade de vida, e você vai ter altos e baixos, e você vai ter experiências maravilhosas, mas o maior objetivo é a minha e a sua salvação. O maior objetivo é voltarmos para a origem a qual um dia pelo pecado do homem, pela desobediência do homem, nós perdemos por um tempo esta origem, mas o Senhor resgatou ela para nós através da morte de Jesus. E um dia nós vamos voltar novamente, estar na Terra Santa, na Cidade Santa, morando com a nossa família, morando com os nossos irmãos e tendo uma comunhão plena com o Senhor Jesus e com o nosso Criador. Só que enquanto isso nós estamos aqui nesse deserto, enquanto isso nós estamos aqui como o povo do Egito estava quando saiu das garras de Faraó e foi para o Egito, liderando nós aqui o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. Ali eles tinham Moisés, mas hoje nós temos Jesus e o Espírito Santo, que está fazendo nós andar aqui neste deserto, glória a Deus. Só que nós não estamos andando e dando meia volta, nós estamos andando para o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos andando, aleluia, para entrar verdadeiramente em Jerusalém, a cidade santa que Ele preparou para nós. E o fato que quando nós aceitamos Jesus, há uma promessa do Senhor: servi a mim e salvarei tu e a tua casa. Nós vamos ver no Novo Testamento, muitas das vezes o Senhor Jesus, quando Ele entrou na casa de Zaqueu, Ele falou: Zaqueu, hoje a salvação entrou dentro desta casa. A bênção, a salvação não foi só para Zaqueu, a salvação foi para a esposa, foi para os filhos. Também quando Paulo pregou lá no cárcere, aonde estava aquele carcereiro, meus irmãos, depois de Paulo e Silas ter apanhado a noite inteira e ter louvado a Deus pela hora já avançada, a Bíblia diz que as cadeias se abriu e o carcereiro tentou tirar sua vida, mas ali Paulo falou: não faça isso contigo, e pregou o evangelho para ele. Ele vendo em Paulo luz, a luz de quem? A luz de Cristo. Ele falou assim: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo falou: crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família, você e a sua casa. A salvação, ela tem que entrar por alguém. Jesus, Ele é educado, Ele vai entrar batendo primeiro na porta. Jesus, Ele vai entrar, aleluia, quando você abrir a porta para Ele entrar. Ele vai até você, pode ter certeza. Não foi você, a Bíblia diz: não foste nós que escolheu o Senhor, mas o Senhor escolheu a nós para que nós vai de fruto, a fim de tudo quanto pedis ao Pai, Ele vos conceda. Foi Jesus que foi até mim e você. Nós não escolheria Jesus, nós não ia escolher o nosso Salvador pelo pecado que habitava em nós, mas Jesus, pela sua misericórdia, pelo amor que Ele tem por nós, Ele enviou alguém para te evangelizar um dia, te chamar para ir para a igreja. Ele chamou você um dia por intermédio do teu pai que já servia a Deus, a tua mãe que já servia a Deus. De alguma forma Jesus foi até você, glória a Deus. E Ele tem ido até muitas pessoas diariamente. Jesus está chegando diante das pessoas por meio dos meios de comunicação, por meio do evangelismo pessoal na rua, por meio das mensagens pregoadas na igreja. De alguma maneira Jesus está chegando até você, está chegando até mim. Mas abrir a porta já não é com Jesus, abrir a porta já é comigo e com você. Abrir a porta já é, aleluia, com o homem e com a mulher. Quando o homem e a mulher então decidem abrir a porta do coração,
Quando o homem e a mulher então decide deixar Jesus entrar na sua vida, decide deixar Jesus guiar a partir de agora os seus passos, ele decide deixar Jesus agora ser o seu condutor, a sua torre forte, a sua pedra de sustentação dos seus alicerces, ele está agora vivendo em novidade de vida. E Jesus tem o prazer de entrar na nossa casa, que é dentro do nosso coração. E quando Jesus ele entra, oh glória, através de você, ele começa então a trabalhar na tua família. Até aquela pessoa que está lá dentro da tua casa, que muitas das vezes você pode olhar e falar assim: mas como é que essa minha esposa, ou como é que o meu filho, ou como é que o meu esposo, como é que essa pessoa vai converter? Ele é tão duro de coração, ele tem outra religião, ele não quer seguir a minha. Como é que ele vai converter? Ele é tão entregue às coisas deste mundo. Irmãos, a obra salvífica não é para nós, é para o Espírito Santo. É impossível que eu convença uma pessoa dos pecados que ela está cometendo para ela passar a viver uma vida santa na presença de Deus. É impossível que um de nós convença um ao outro se não for por intermédio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver me usando, não haverá edificação em nossos corações. Aleluia! Mas quando o Espírito Santo está na tua vida, aleluia, você começa a ser mudado. E a salvação ela entra então dentro da tua casa, porque primeiro ela entrou na tua vida. Primeiro ela entrou na vida ou da esposa que está indo buscar, ou do filho que está indo buscar. Tem situações que a criança vai na igreja porque o amiguinho chamou para conhecer a igreja. A criança vai na igreja, aceita Jesus ali, e a criança daqui uns dias consegue trazer o pai e a mãe. Deus sabe como trabalha. E quando a esposa aceita Jesus, ou o marido aceita, ou o filho aceita, ali a salvação agora vai entrar para dentro daquela casa, porque aquela pessoa que aceitou Jesus vai começar a entrar em um processo de transformação, vai começar a entrar num processo, aleluia, de santificação por meio de Deus, por meio do Espírito Santo. Muitas vezes aquela pessoa vai vir no culto, o pastor vai estar pregando, e uma parte daquela palavra vai falar com aquela pessoa, e aquela pessoa vai chegar na sua casa, e o Espírito Santo vai fazer ela começar a lembrar da palavra que foi pregada no culto, e o Espírito Santo vai começar a convencer ela do como a vida dela precisa se encaixar naquela palavra. E aí começa a obra que o Espírito Santo faz. Às vezes ela vai estar ali abrindo a Bíblia e lendo um versículo, de repente parece que aquele versículo foi escrito para ela, parece que aquela palavra ali foi escrita na situação que ela está vivendo no momento. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela tem vida, e ela se renova a cada manhã. E aí a pessoa começa a ser mudada, aí começa a obra de salvação. Aí você já chega na tua casa, você já não é mais a mesma pessoa. Você chega no seu ambiente de trabalho, as pessoas começam a notar a diferença em você, no teu comportamento, na tua maneira de falar. Você vai aonde você vai, há algo que está acontecendo em você, e que o mundo está buscando explicação, mas não tem explicação. Mas aleluia, você está entendendo que Jesus está te regenerando, que Jesus está mudando o teu caráter, que Jesus está santificando a tua alma, e que agora o teu prazer está na lei do Senhor. Aleluia. Você está sendo salvo, e as pessoas que estão ao teu redor começam a sentir esta salvação. As pessoas que estão ao nosso redor começam a sentir, porque de repente você era uma pessoa grosseira, e você começa a lutar contra isso na tua vida. De repente, aleluia, a Bíblia diz que no livro de Gálatas capítulo 5, um dos frutos do Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, é a mansidão. E de repente você, pelo momento ali da bravura, você se tornava uma pessoa grosseira com o seu próximo, e quando vê o Espírito Santo começa a tirar isso de você. O Espírito Santo começa a colocar em você mansidão, temperança nas suas palavras. Você começa a medir as tuas palavras para não machucar o teu próximo. Você começa a ter o cuidado, aleluia, do que vai falar, para você não diminuir a pessoa que está perto de você, nem machucá-la. Isso aí já é a obra do Espírito Santo. Você já está sendo um homem salvo, uma mulher salva. Aleluia! E aonde entra um homem salvo, uma mulher salva, ele contagia todo lugar. Um salvo, ele está como um tição pegando fogo. Quem mexe com fogão de lenha aqui sabe. Se você pega um pau pegando fogo,
e coloca ele no meio daqueles paus, pode estar verde, pode estar um pouquinho até molhado, úmido ainda, daqui a pouco vai fumegar uma fumaça, mas daqui a pouco aqueles pau verde, ainda com um pouco de água, vai começar a secar aquela água deles, e eles não vão resistir àquele calor que está perto deles, e vão começar a pegar fogo também, glória a Deus. Assim é você no meio daquele que ainda não conhece Jesus, você vai transmitir Jesus através da tua vida. Mas o que essa palavra então está falando conosco, irmãos? Esta é a obra que Jesus faz. Só que agora tem aquilo que cabe a mim e você fazer. A primeira obra de Cristo em nossa vida, e as primeiras ovelhas, é a nossa família, é os que estão dentro de casa. Jó, ele orava a Deus pelas madrugadas, e a Bíblia diz que Jó, ele tinha uma preocupação em oferecer a Deus as melhores juntas de boi que ele tinha naquele tempo, como sacrifício, como oferta a Deus, para que Deus viesse perdoar os pecados dos seus filhos. Jó tinha uma preocupação de como estava a vida dos seus filhos diante de Deus. Jó não se preocupava só com a vida espiritual dele, não. Jó se preocupava em como estava a sua esposa diante de Deus, porque Jó entendia, glória a Deus, que não era Jó, mas era a família, glória a Deus. Jó entendia, glória a Deus, que não era só ele se santificar, não, a família, porque ele não andava só, ele com a esposa era um só agora, e os filhos era a herança que Deus deu para cuidar, glória a Deus. E Jó entendeu isso, irmãos, e Jó começou a cuidar dos seus filhos desta maneira. E isto para nós é um ensinamento aqui nesta noite, porque muitas das vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, ajudamos tantas pessoas, mas temos que ter um cuidado especial com a nossa família. Nós temos que ter um cuidado especial, um zelo de como está Deus olhando para a minha família, de como que Deus está enxergando hoje a minha esposa, de como que Deus ele está enxergando meus filhos. Eu sei que a salvação é individual, eu sei que a salvação é individual, mas a minha parte, a tua parte, nós temos que fazer. E há um ensinamento aqui do Senhor, uma doutrina cristã para nós, que nós não podemos, aleluia, descuidar da nossa família. E cuidar da nossa família é se doar. Não tem como cuidar de alguém se você não se doa. Não tem como cuidar, aleluia, se você não dedica. Não tem como cuidar se você não abre mão do tempo, se você não abre mão de certos compromissos, se você não abre mão de certas situações que é perecível, que vai passar, mas a tua família vai permanecer para sempre, porque a salvação é para sempre, e você precisa zelar disso, glória a Deus. Não há algo mais precioso do que a família. Não há algo mais precioso do que os filhos. Eu estava ontem trabalhando e depois nós terminamos o serviço, eu estava meditando. Começou a vir na minha mente recordações da minha filhinha mais velha, ainda muito pequena, com 4, 5 anos. Comecei a recordar dela quando ela tinha 4, 5 anos. Percebi, irmãos, quanto tempo eu perdi, quantos momentos eu deixei de passar com ela, e uma fase que eu não pude aproveitar muito dela, uma fase tão maravilhosa, que eu sinto saudade. Eu não tenho como voltar no tempo mais, mas nós temos que ter esse cuidado, porque o tempo passa, os bons momentos vão embora, e nós precisamos, aleluia, ensinar aos nossos filhos, a nossa casa, a servir o Senhor Jesus. Eu sei que os filhos vão crescer e vão tomar uma decisão um dia. Eles também têm que aceitar Jesus como Salvador. Eu sei que um dia eles vão tomar essa decisão. Eu sei que eles também vão ter que ter as lutas deles, os processos deles, mas nós temos que ensinar a nossa família o caminho do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, a maior forma de pregar para a nossa família, porque pregar para a família não é fácil,
Tem muita gente que fala assim: que Deus possa levantar um irmão aí, uma irmã para pregar lá para minha esposa, para pregar lá para o meu pai. Que Deus usa uma pessoa de fora, porque eu acho que Deus não vai usar. Não, negativo. Deus vai usar você. Deus vai usar eu. Deus vai usar o irmão. Deus vai usar a irmã. Sabe por quê, irmãos? Por que nós muitas das vezes pensamos assim? Eu já vi diversas pessoas falando isso. Eu mesmo muitas vezes já me peguei falando isso. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim: meu Deus, como é que eu vou pregar para minha esposa? Ela está vendo meus defeitos de perto. Como é que eu vou pregar para o meu pai? Ele vê minhas falhas de perto, porque eles convivem mais tempo comigo. Mas meu irmão, minha irmã, glória a Deus, quando então nós começa a tomar este cuidado e dizer: não, peraí, eu quero andar na lei de Cristo, eu vou mudar meu comportamento, eu vou mudar a minha forma de tratar o meu filho, de tratar a minha filha, de tratar minha esposa, eu vou mudar a minha forma de conviver com a minha família. Você começa então a mudar. Então você começa a entender que o teu testemunho, ele prega mais do que palavra. A tua atitude prega mais do que palavra, porque, irmão, não tem dureza de coração que resiste o amor de Cristo na tua vida, porque o amor despedaça todo jugo, glória a Deus. E uma vez que você, aleluia, diz assim: eu te amo, e pratica este amor, pode ter certeza que vai haver resultado. Pode ter certeza que haverá salvação e edificação no seu lar. Por que nós não abandonamos Jesus? Talvez alguém vai dizer: eu não abandono Jesus porque eu posso ir para o inferno. Eu não abandono Jesus porque aí eu vou passar muita luta e problemas virá e o inimigo vai assolar a minha vida. Pode ter certeza que se for por esses motivos, na primeira prova que vir, na primeira luta, esta pessoa vai negar Jesus. Pode ter certeza: eu não abandono Jesus porque eu tenho um cargo na igreja, então por isso que eu não parei até hoje. Eu não parei a minha caminhada porque eu sou presbítero da igreja. Pode ter certeza que num certo momento, quando a luta vier sobre ti, porque o inimigo já viu o teu ponto fraco, você vai afastar dos caminhos do Senhor, porque o cargo não te segura. Mas quando você disser assim: eu não abandono Jesus porque o amor dele me constrangeu, eu não abandono Jesus porque eu amo ele mais do que a minha própria vida. Quando é por amor, você vai chegar até o final. Se é aqui na igreja Deus Amor, se é na igreja tal, se é na igreja Y, não importa qual é a igreja, o importante é que você está em Cristo Jesus. E se você ama e colocou ele acima de você mesmo, você vai chegar até o final, recebendo a coroa da vida eterna e o teu galardão. O amor é o motivo, o sentimento é o motivo de você servir Jesus, de você passar por decepções, mas não entregar a tua salvação, a tua fé, de você passar por momentos difíceis na tua caminhada com Cristo, de você se decepcionar com pessoas, de você se decepcionar com alguma coisa, de você ser perseguido, de você ser caluniado sem ter feito aquilo que falaram de você, e você vai dizer: mesmo com tudo isso, eu continuo amando Jesus e seguindo Ele. Isso é amor. E quando você ama Jesus acima de tudo, por isso que está escrito: amai a Deus sobre todas as coisas, amai o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o Senhor acima de tudo, irmãos e irmãs, você chega até o final. Assim é a nossa família. Se nós começarmos a amar a nossa família e cuidar deles, pode ter certeza que o amor que nós estamos demonstrando para eles vai constrangê-los. Muitas das vezes, por amor, muitos vêm com aquela proibição, como uma ditadura. Não, irmãos, quando é com amor, o amor quebra todo jugo, glória a Deus. Ele é o vínculo da perfeição entre o homem e Deus, entre o homem e o homem, é o amor. Por isso, a tua família, ela é importantíssima. Por isso, minha irmã, meu irmão, se você quer ganhar aquela pessoa lá da tua família para Jesus, começa a demonstrar Cristo Jesus na sua vida para aquela pessoa. Começa a ser um cristão dentro de casa, começa a ser um cristão dentro do seu ambiente de família. Aleluias. Isso é muito importante, irmãos. É importante você preocupar com a fé da sua esposa, com a fé do seu marido.
É importante você preocupar com a fé dos seus filhos, como eles estão vendo Deus, como meus filhos enxergam o Senhor, como a minha família enxerga Deus. Será que a minha família, porque não basta só eu sou casado, a minha esposa comigo é uma carne só, nós não somos dois, e não basta só eu ser grato, a minha família tem que ser grata, e este cuidado cabe a mim, cabe a você, glória a Deus. O Senhor vai dizer àqueles que são casados, o apóstolo Paulo no primeiro livro de 1 Coríntios vai dizer, aos que são casados, cuidais das coisas de Deus, mas cuideis também da vossa família. Aos que são solteiros, dedicai somente à obra de Deus, para não há brecha em vossa carne para o tentador da vossa alma. Mas os que são casados, eles primeiro devem dedicar o seu ministério à sua família, depois ao seu chamado. Isso é muito importante, porque se eu quero ser um homem de Deus, se eu quero, aleluia, que o Senhor me use um dia, se eu quero cumprir com o meu ministério, se eu quero cumprir com o chamado que Deus tem na minha vida, primeiro vai começar dentro da minha casa. Quando eu for aprovado dentro da minha casa, o Senhor me aprovará diante de muitos, glória a Deus, aleluia. Mas não adianta eu ser aprovado aqui diante dos irmãos, mas lá em casa eu ser reprovado. Eu tenho que ter um testemunho dentro do meu lar. A maior base para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, cumprir o seu chamado, o seu ministério, para aqueles que são casados, está dentro de casa, glória a Deus. Mas pastor, como que eu faço? Minha esposa não vem para a igreja, meu marido não quer vir para a igreja, eu devo parar? Não, você deve continuar. Você deve continuar fazendo a obra de Cristo, você deve continuar congregando, você deve continuar buscando o Senhor enquanto se pode achar, e você deve continuar amando aquele que não quer vir, glória a Deus. Você deve continuar amando e dando testemunho, porque uma hora a Bíblia diz que pela santificação do esposo ganhará a sua esposa sem nenhuma palavra, e pela santificação da esposa ganhará o marido sem nenhuma palavra, glória a Deus. Aqui tem situações que começou a esposa vir no culto e com o tempo o marido veio também. É desse jeito. Mas nós precisamos ter este cuidado para nós não negar a fé, irmãos. Precisamos cuidar da nossa família. Quando nós começamos a cuidar da nossa família, dizendo na área espiritual, quando Deus vê este zelo em nós, este cuidado em nós, quando nós aprendemos a amar desta maneira, as bênçãos espirituais começam a vir na nossa vida. De repente tem pessoas que estão buscando o dom de Deus e não recebeu ainda. De repente tem pessoas que estão buscando uma resposta do Senhor e não recebeu ainda. Mas quando, aleluia, você começar a agir certo conforme a Bíblia está te pedindo, o céu se abre sobre você, há bênçãos espirituais irão atrás de você, glória a Deus, e você verá, aleluia, a grande vitória de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família e na sua vida espiritual, aleluia, glória a Deus. Por isso aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o infiel. Nós não podemos negar nossa fé, nós temos que lutar, glória a Deus. Não podemos desanimar não, meus irmãos. Talvez tenha uma pessoa lá na sua família que você fique muito preocupada. Não desanima daquela pessoa. Não desanima daquela pessoa que parece tão relutante, parece que vai ser impossível que ela se converta. Quando você menos esperar, Jesus vai salvar ela também, glória a Deus. Quando você menos esperar, aquela pessoa está querendo vir para a igreja, está querendo ouvir a palavra de Deus. O que Jesus faz é maravilhoso, basta você permanecer perseverante e vivendo as Escrituras, e o restante é com Deus. Deus vai tratar de encaminhar, Deus vai tratar de soprar sua palavra até aquela pessoa, Deus vai tratar de trazer aquela pessoa quebrantada, com o coração quebrantado, para o aceitá-lo como Salvador. Olha o que o Senhor fez na casa de Pedro. Olha o que o Senhor fez, aleluia,
na casa de tantos homens de Deus que abriram o coração para Jesus. Aleluias. Então é importante, aleluia, sermos zelosos. Se você quer ouvir a voz de Deus, se eu quero ouvir a voz de Deus, se eu quero ver bênçãos espirituais sobre minha vida, sobre a tua vida, começamos a retratar conosco mesmo aquilo que está em falta, para colocar em dia diante de Deus e diante da nossa família. Isso também é uma palavra, esta palavra, ela não é só para quem é pai, não é só para quem é mãe. O filho também, ele faz parte da família. E a Bíblia vai dizer que o filho que não honrar o pai, não honrar a mãe, os seus dias não serão prolongados na face da terra. E a maneira do filho edificar dentro da sua casa, a maneira da filha edificar, a maneira de um filho resplandecer a presença de Jesus, é quando ele obedece o seu pai, o honra. É quando ela obedece o seu pai e o honra. Quando ele obedece a sua mãe e o honra, glória a Deus. Então o Senhor começa a abençoar aquela casa, aquela família. E quando Deus te abençoa com as bênçãos espirituais, aleluias, você começa a se entregar mais para o Senhor. Quanto mais nós conhecemos Jesus da maneira que Ele é, mais perto dele você quer estar. Quanto mais o Senhor abre os mistérios celestiais para você, mais você quer mergulhar nestas águas. E eu vou dizer para os irmãos que quando Deus começa a nos levar para o espiritual e trabalhar o caráter nosso, o coração, a nossa vida espiritual, Ele começa a colocar também em nós muitas estruturas, muita estrutura, muito amadurecimento. Você começa a ser uma pessoa amadurecida, a um ponto da pessoa olhar para você e falar: irmão, quantos anos você tem? Irmã, quantos anos você tem? Você tem uma mente para uma idade incompatível. Parece que o que você hoje, a forma que você vê as coisas, parece que você já viveu muito. Porque eu vou fazer 40 anos. Os irmãos que estão na minha faixa de idade aqui, os irmãos mais velhos ainda do que nós, a gente não se pega pensando às vezes: meu Deus, se eu tivesse 20 anos de idade hoje, com a mente que eu tenho hoje, com 40 anos, eu fazia tudo diferente. Muitas vezes a gente pensa isso porque o amadurecimento vem com o tempo. Mas quando o Senhor Jesus começa a trabalhar o espiritual em nós, nos santificar a alma e o espírito, você começa a virar uma pessoa que tem visão. Você começa a ter amadurecimento, estrutura. E um crente com estrutura, Deus vai lhe abençoar. Estão compreendendo, irmãos? Deus vai começar a abençoá-lo. Deus vai colocar ele em posições que ele vai poder distribuir as bênçãos de Deus. Ele vai colocar, às vezes um crente é espiritual e com estrutura, Deus pode dar um dom para ele, que ele não vai se soberbecer por causa do dom. Ele não vai tratar mal um obreiro por causa do dom que está na vida dele. Ele não vai tratar mal um irmão, uma irmã, porque ele pensa: eu tenho dom, sou mais do que aquele irmão. Não, o crente espiritual tem estrutura. Ele sabe que aquele dom é de Deus, e um dia ele vai prestar conta. Só serve para edificar a igreja, mas na verdade ele é como aquele irmão, ele vai para o mesmo lugar. Então ele começa a ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo ele não se soberbece com isso, porque ele sabe que tudo vem do Senhor. Da mesma maneira, quando o Senhor trata o espiritual nosso, Ele também derrama bênçãos financeiras, prosperidade em nossa vida, nos coloca em posições dentro de empresas, dentro de trabalho, para nós ajudar outras pessoas, para que nós possamos ser um instrumento nas mãos dele, sem nunca se perder, sem nunca corromper o nosso caráter, sem nunca deixar que o pecado entre nós para causar uma divisão entre nós e o Senhor. Por isso que quando Deus ele faz esta obra em nós aqui, irmãos, o resto o Senhor vai acrescentar na nossa vida. E para estas bênçãos espirituais,
cada dia mais descer sobre nós, é necessário ter uma mudança em primeiro lugar dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Eu não sei quem repousa esta palavra aqui nessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza: esta palavra é um ensinamento para todos nós que somos casados e temos família, para que nós nunca venha se descuidar dos nossos, para que nós venha parar um pouco e pensar: peraí, eu preciso de um tempo com a minha esposa, eu preciso de um tempo com meu filho, eu preciso de um tempo com a minha filha. E talvez dentro deste tempo, talvez dentro deste pequeno tempo, a sua filha vê em você algo que ela não conseguia ver, por causa da correria, por causa da vida que nós estamos levando hoje. Talvez naquele pequenininho tempo o pai vai ver algo no filho que ele não via. E isso quem vai nos instruir é o Espírito Santo. Mas quando nós colocar isso em dia, irmãos, tenha certeza que a nossa vida espiritual subirá de nível. O Senhor derramará mais sobre nós da graça do Espírito Santo. O Senhor abrirá os nossos olhos da fé, e nós vamos ver como Pedro viu, aleluia, como Davi viu já a cabeça do gigante sobre o chão rolando, sem mesmo antes ter lutado. Como Pedro falou: vou andar sobre estas águas, no teu nome eu vou, Senhor. E ele andou sobre as águas no nome de Jesus. Mas quando parou para olhar para o vento, para o mar agitado, começou a afundar. Mas enquanto você estiver olhando para a palavra e se esforçando para praticar ela, pode ter certeza que você vai andar sobre as águas, glória a Deus. Você vai andar sobre os problemas, você vai andar sobre as aflições, você vai andar sobre o medo, você vai andar sobre a circunstância, porque aquele que está contigo te sustenta, aleluia, em todos os momentos da sua vida, glória a Deus. Mas o que você precisa então é observar a palavra. Eu preciso colocar esta palavra em prática a partir de hoje, a partir de agora, aleluia, louvado seja Deus. E tenha certeza, meus irmãos, que vossa vida espiritual haverá de ser edificada da parte do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa noite, glória a Deus. A nossa família é plano de Deus, aleluia. A nossa família, aleluia, faz parte dos planos de Deus, aleluia. Pode glorificar o Senhor com palma e glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vou parar por aqui, irmãos, porque a hora já está avançando, glória a Deus. Eu não quero passar do horário. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus, eu sinto aqui de Deus em dizer que o Espírito Santo, ele quer entregar algo para a sua igreja. O Espírito Santo quer dar a nós hoje algo muito importante, glória a Deus. Oh, glória, aleluias. Meu Deus, irmãos, esta palavra é reveladora. Esta palavra está nos revelando aqui. Esta palavra está revelando pessoas aqui. Eu vejo como que o Senhor, ele começa através desta palavra entrar dentro da tua casa e começa a varrer, fazer uma limpeza, glória a Deus. Oh, aleluias. Oriclama labassurianda labacandarábia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus está no nosso meio. Alamandarabasuri clama labalas, amandarabacheve, alamandarabia, e anda labassuri, anda labacaia. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. O Espírito de Deus, ele está sobre nós aqui, aleluia, e sondando já cada coração, aleluia. Orianda lá e decomanácia. Esta palavra é como uma palavra que está lavando. Alamanaço e anda, remenai comanaço e anda, alabaste. Receba ela em teu coração, aleluia. Oh, aleluias. Aqui tem uma pessoa que o Senhor Jesus
Ele está te chamando aqui hoje. Ele falou dentro da tua alma que quer ter contigo uma comunhão mais profunda. E quando era pregada esta palavra, você sentiu fortemente um desejo de se aprofundar com Cristo Jesus em uma comunhão profunda. Aleluia! Esta palavra despertou isso dentro de você. E Deus, Ele quer te dar esta comunhão, glória a Deus. Se você praticar esta palavra, o Senhor te dará esta comunhão, glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a parte das ofertas. Os irmãos que puderem ajudar a obra de Deus, apresente a Deus a sua oferta. Apresente a Deus essa noite para nós orarmos. Você que não tem uma oferta, não tem problema. Aleluia, a sua vida é a maior oferta, glória a Deus. E Deus há de preparar para você em nome de Jesus. E aquele que talvez tenha hoje uma oferta, mas não sentiu no coração, que você espere o Senhor tocar no teu coração, aleluia. Porque a oferta é dada com amor, com gratidão a Deus. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Bendito seja o teu nome, Senhor. Venha abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs nesta noite. Venha, Senhor, derramar vitória. Venha, Senhor, derramar milagres, meu Pai, vitória na vida financeira. Senhor Jesus, repreende o devorador, repreende, meu Pai, todo mal, todo espírito de miséria. Derrama vitória no casamento, derrama vitória na saúde. Senhor, que o Senhor repreenda todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar assim. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. E o Senhor, ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão cada dia. Amém, Jesus. E as palmas que glorifica Jesus. Aleluias. Pastor Pereira pediu para eu estar com os irmãos hoje, meus irmãos. Fazia muito tempo que eu não estava aqui na quarta-feira, e hoje eu estou, pude ver alguns irmãos que eu não via, e estou muito feliz de estar com os irmãos aqui. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, permitindo o Senhor a vida e a saúde, eu estarei com os irmãos também aqui. E já na outra quarta-feira do agradecimento, o nosso irmão pastor Pereira estará já com todos vós, todos nós, glória a Deus, aleluia, para poder orar por todos nós em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, aleluia, irmãos, orar por uma pessoa. O Espírito Santo de Deus me mostrava aqui em uma visão, aleluia, e o Senhor está dando a esta pessoa aqui nessa noite um grande livramento na sua saúde, aleluia. Eu via, aleluia, esta pessoa tendo uma das pernas amputada por causa de uma má circulação, mas hoje o Senhor Jesus, Ele te cura aqui nesta noite. Jesus te cura, glória a Deus, aleluia. Você está recebendo curas do Senhor Jesus. Onde está esta pessoa? Eu não sei quem é você, glória a Deus. Podia dizer, irmão, glória a Jesus, também pela fé dos irmãos, mas eu não vejo o sinal de Deus. É muito claro, porque quando a pessoa revelada levanta a mão lá, eu sinto aqui em mim, glória a Deus, tem um sinal de Deus, glória a Deus. Não, podia dizer que a irmã também não sinto, glória a Deus. Onde está essa pessoa? Glória a Deus, aleluia, também não, o Senhor não me confirma. Eu não sei quem é você, glória a Deus, podia te apontar, mas não sei, glória a Deus, aleluia. Pela fé, as irmãs também já receberam o milagre, o livramento, mas o Senhor não me recebe o teu milagre nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor te cura,
O Senhor te cura, glória a Deus. Aleluia. Oh glória, oh glória a Jesus. Alabassuri clama, alabacandará. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. O Senhor tem, eu sinto que o Senhor tem algo para entregar a nós. Eu vi uma casa, eu vi um lar, e eu via, irmãos, que mistério lindo, porque eu via como se o Senhor começou a varrer aquela casa, aquele lar. Eu via vassouras se mexendo, e como se alguém estivesse varrendo aquela casa. Em visão eu estava contemplando, perguntei: Senhor, que mistério é esse? Aleluia. E o Senhor falou ao meu coração: a palavra que eu entreguei nesta noite a vós tem limpado vossos lares, glória a Deus. Tem limpado vossos corações. Aleluia. Oh glória a Deus, irmãos, que coisa tremenda. Deus, Ele está me fazendo sentir aqui com os irmãos. Alamassuianda, alabacébia. Deus quer entregar algo aqui para a igreja. Remanará e decomanácia. Fique em espírito, irmãos. Feche os olhos. Feche os olhos em nome de Jesus. Oh glória. Alamandará bacandarábia. Se começares a buscar o Senhor, como busca o ouro, como busca a prata, tu verás o que o Senhor fará através de ti. Eu vejo Deus querendo colocar algo grande em vossas mãos, mas o Senhor está me dizendo: primeiro eu vou colocar a estrutura. Primeiro eu vou pôr a estrutura, porque Deus é perfeito. Deus, Ele só bate a laje depois que as colunas estão de pé. Aleluia, porque Deus, aleluia, Ele trabalha com organização. Deus não trabalha com bagunça. Deus não trabalha com engano. Deus é perfeito no trabalhar. Aleluia. Deus, Ele não trabalha, é como assim, aleluia, eu vou comprar um carro, mas eu não tenho carteira. Deus não faz isso. Com os olhos fechados, Senhor, vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu oro com a tua igreja agora, Pai, porque eu sei que o Senhor quer dispensar algo para a tua igreja. Senhor, derrama da tua graça sobre esta igreja, derrama a virtude do teu Espírito Santo, derrama a tua presença neste irmão, nesta irmã, que este coração que entrou desanimado, que este coração que entrou sem esperança, agora receba a esperança de Cristo para o teu lar, para a tua vida, para a tua família. Aleluia. Receba a providência de Deus em teu coração agora, em tua vida espiritual. Senhor, capacita este irmão, Senhor, capacita esta irmã para ele crer no sobrenatural. Senhor, capacita, Senhor, com a sabedoria do céu, para nós cuidar da nossa família como o Senhor quer, não como nós queremos, para nós ser zeloso, Senhor, pelas primeiras almas que o Senhor colocou diante de nós. Ó Pai querido, abençoa o lar da minha irmã, abençoa o lar do meu irmão, Senhor, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa, Senhor, os filhos, a herança do Senhor. Vem abençoar este jovem, abençoa esta jovem, abençoa este homem, esta mulher. Vai abençoando, meu Pai, toda esta casa, toda esta família. Vai abençoando todo este lar. Abençoa, orienta labalaia, oriclema labasterianda labacandarábia. Senhor, conceda a vitória, conceda o milagre em nome de Jesus Cristo. Amém. Orianda lá de reve a sui comanas. Meu chou rebe sui calai do comanas. Eu não preciso dizer o que o Senhor me mostrou aqui, mas eu posso dizer para a igreja, para muitos que estão aqui nessa noite: chegará diante de você decisões difíceis de ser tomada,
mas o Espírito de Deus te conduzirá. Você vai ter que tomar decisões por esses dias, decisões difíceis, mas o Espírito de Deus te conduzirá. Não temas, porque a sabedoria vai vir do céu. Oh, glória, porque Deus está te dando esta autoridade, porque Deus está te dando essa direção, glória a Deus, aleluia. E tu verás Deus agindo poderosamente em tua vida. Alabacumanácia. Que tem uma pessoa que o inimigo, meu Deus do céu, armou um laço terrível contra você. Satanás armou um laço terrível contra a tua vida para destruir a tua vida espiritual. E hoje o Senhor está te dando um grande livramento. Onde está esta pessoa? Quer o livramento de Deus? Não, o Senhor não me confirma. Louvado seja Deus, também não. O Senhor vai te dar um livramento muito grande. Porque se Deus recebe o teu livramento, vamos lá também pela fé em nome de Jesus. Pode glorificar a Deus. Glórias, aleluias. Louvado seja Deus, irmãos. As horas já se foram. O Senhor derramou maravilhas e bênçãos sobre nós. Ao decorrer desta semana, até o findar dessa semana, nós vamos ver as maravilhas que Deus operou em nossa vida aqui hoje. Aleluias. Vamos fazer a oração da fé. Aleluias, aleluias. Espírito de Deus, alabassuricomanácia. O irmão, meu Deus, irmão, desculpa que eu esqueci o nome, irmão Mateus. O Senhor também está te concedendo um grande livramento. Eu via uma investida do inimigo contra a vida do irmão, para trazer uma grande tristeza no teu coração, para querer te aborrecer, para querer te parar, mas o Senhor está zelando pelo irmão, tá? Eu vi o irmão tendo uma perda material, e o Senhor está te dando um grande livramento, de uma perda muito grande, tá? O Senhor está te livrando, porque o Senhor conhece o teu coração, glória a Deus. O Senhor chega primeiro, irmãos. Oriclama, labacandarápia. Aleluia, oração da fé. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te damos graça, Senhor, te bendizemos nessa noite. Obrigado pela vida dos teus servos, obrigado pela vida da tua serva, por todos que estão aqui, Senhor. Orienta, labassurianda, labacaia, lutando pela sua família, buscando para o seu lar, buscando para a sua casa, Senhor Jesus. Aonde tiver uma pessoa enferma agora, ela seja curada em nome de Jesus Cristo. Onde tiver uma pessoa dentro da nossa casa enferma, cura, Senhor, esta pessoa agora. Talvez, Senhor, nós deixou o nosso lar de um jeito, mas eu sei que quando nós chegar lá, vai estar de outro jeito, porque o Senhor já visitou a nossa casa, o Senhor já visitou o nosso lar, Senhor. Ó Pai querido, e eu creio que o Senhor vai começar a amolecer este coração duro, o Senhor vai começar a trabalhar nessa índole difícil, o Senhor vai começar a converter esta pessoa, e ela verá a tua presença na vida do teu filho, ela verá a tua presença na vida da tua filha, e o Senhor fará uma grande obra. Senhor, esta oração da fé, dá o livramento para o teu povo, os irmãos que vieram de longe, guarda a volta deles, livrando de todo mal. Livra nós também que estamos aqui, aqueles que vão para os seus lares, ou para, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua vitória vá conosco, em nome do Senhor e Salvador
Jesus Cristo, glória a Deus. Irmãos, tem algo glorioso acontecendo, porque eu sinto uma presença gloriosa do Senhor que está sobre nós. Irmãos, é como aquela nuvem de glória que repousou sobre o povo de Israel. Há algo aqui, irmãos, eu não posso ver na visão espiritual, mas eu estou sentindo que o Senhor está derramando vitória, o Senhor está derramando bênção, aleluia, ao revestimento de Deus, aleluia, para vidas espirituais que estão aqui. O Senhor está revestindo aqui, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Ei, labassurianda, labacai, orienta, labassuria, não te espante se vir um desejo muito forte de orar em você. Não te espante se vir um desejo de buscar Deus muito forte em você. Não te espante se você querer acordar de manhã e ficar santificado diante de Deus, e guardar tudo que vai falar, e guardar os seus olhos, e guardar, aleluia, e ficar em comunhão, porque esse é o Espírito de Deus que está agindo na tua vida, aleluia. É o Espírito Santo que está derramando a armadura aqui nessa noite, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão Reginaldo, o Senhor dá um livramento de furto lá no lar do irmão, lá na tua parentela e no teu lar. O Senhor está livrando de um furto, tá? O Senhor está dando grande livramento. Que Deus abençoe a todos. Vamos pedir com a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, o amor de Deus esteja na vida de todos. A igreja diga amém. Saúda a tua irmã com a paz do Senhor, saúda o teu irmão com a paz do Senhor. Vou estar orando.